A física quântica sempre foi um mundo de maravilhas e mistérios. Afinal, neste campo, somos regularmente confrontados com bizarros que desafiam nossa intuição cotidiana. Um desses fenômenos estranhos é chamado de superradiância. Ele descreve um flash coletivo sincronizado de luz de átomos que parece fascinante e misterioso. Embora esse efeito já tenha sido apresentado em sistemas de pesquisa especialmente projetados e usados por especialistas há muito tempo, a superradiância no espaço livre se assemelhava a um fantasma invisível, se preferir. A superradiância é um dos mais surpreendentes e incríveis da óptica quântica. Mas o que esse termo realmente significa? Bem, para entender isso, é útil imaginar o átomo como uma antena microscópica que pode emitir luz, ou mais precisamente, um campo de radiação eletromagnética sob certas condições. E assim que não estaremos mais lidando com apenas um átomo, mas com uma coleção de átomos que estão distantes e termicamente excitados. Eles irradiam independentemente uns dos outros. Consequentemente, a intensidade da luz emitida também é proporcional ao número de átomos. Mas, no caso em que os blocos de construção são muito próximos, algo surpreendente acontece. Nesse cenário, as antenas atômicas começam a se comunicar entre si e, como resultado, sincronizam-se, fazendo com que emitam luz cuja intensidade aumenta com o quadrado do número de átomos. Podemos pensar nesse aspecto como os átomos formando uma única antena gigante que emite luz significativamente mais eficiente do que antenas atômicas individuais independentes. Esse efeito é coletivamente chamado de superradiância. E, no entanto, esse espetáculo atômico também vem com uma restrição significativa. Na verdade, a superradiância, até agora, só foi observada em ressonadores ópticos ou ópticos localizados, ou seja, em um arranjo especial de espelhos voltados para refletir a luz com a maior frequência possível, a fim de aumentar a intensidade do campo eletromagnético. Em princípio, no entanto, o efeito reflexivo também pode ser gerado por outros componentes, como lentes ou estruturas especialmente projetadas, como guias de onda ou microanéis. A principal função de um ressonador óptico é capturar e amplificar luz de certos comprimentos de onda. Isso, por sua vez, ocorre devido à chamada de ressonância, na qual apenas comprimentos de onda muito específicos interferem construtivamente. Após múltiplas reflexões, por exemplo, elas se sobrepõem e amplificam umas às outras e permanecem na cavidade. Consequentemente, a luz doravante apresenta propriedades únicas que influenciam seu comportamento. Mas, se agora nos distanciarmos dos sistemas de pesquisa específicos dos cientistas, confirmamos que a superradiância ainda não foi demonstrada no espaço livre devido a problemas de sincronização. Bem, até agora, afinal. Os pesquisadores agora examinaram esse efeito sob várias condições, com a ajuda de simulações teóricas, e registraram diferenças peculiares entre os dois sistemas espaciais. O fato de os átomos em seu gabinete de espelho científico gerarem comportamento de radiação coletiva é devido à sua interação com fótons. Em outras palavras, partículas de luz que ricocheteavam para frente e para trás entre os espelhos do ressonador óptico. Essa interação permite que os átomos sincronizem e emitam suas emissões de fótons em uníssono. E, notavelmente, quando excitados por um laser externo, a absorção de luz e a emissão coletiva dos átomos podem se equilibrar, fazendo com que o sistema se estabeleça em um estado estável, com um nível finito de motivação. O problema da sincronização no espaço livre. No entanto, assim que a energia do laser excede um certo limite, o comportamento do sistema muda significativamente. Os átomos no conjunto não emitem mais luz rápida o suficiente para controlar a energia do laser de entrada,
e então emitem e absorvem fótons continuamente sem nunca atingir um estado estável. Bem, pelo menos no papel. Embora essa mudança no estado estável tenha sido teoricamente prevista décadas atrás, ela ainda está esperando para ser confirmada por observação experimental. Mas agora, pesquisadores do Laboratoire Charles Fabry e do Institut d'Optique em Paris assumiram uma tarefa emocionante de estudar uma coleção de átomos no espaço livre que formaram uma nuvem junto como um lápis e possivelmente passaram pela transição de fase desejada. No entanto, os resultados do estudo às vezes causaram grande confusão entre os outros especialistas. Afinal, é complicado, para dizer o mínimo, para átomos sincronizarem no espaço livre. E assim aconteceu que a física teórica colombiana Ana Maria Reynolds, junto com uma equipe de pesquisa internacional, colocou os resultados à prova no curso de investigações posteriores. E ao fazer isso, ela trouxe um fato surpreendente à tona. Os especialistas realmente descobriram que os átomos só conseguem sincronizar parcialmente suas emissões no espaço livre, o que, por sua vez, sugere que o experimento anterior no espaço livre não observou em detalhes a transição de fase superradiante. As novas simulações foram capazes de reproduzir os dados experimentais e explicar por que a sincronização completa não pôde ocorrer sob as condições dadas. Mas talvez, e esta é a parte emocionante, a transição de fase poderia ocorrer sob condições diferentes e em densidades mais altas. Embora, de acordo com Ray, estaríamos entrando em um reino no qual nossos métodos teóricos falham e uma verdadeira descrição quântica é necessária em vez disso. Em princípio, a solução de problemas complexos requer os esforços combinados de físicos teóricos e experimentais. Enquanto os teóricos preveem como os sistemas devem se comportar em seus modelos matemáticos e simulações, os especialistas práticos colocam essas previsões à prova com experimentos. Em outras palavras, é assim que a ponte entre ideias abstratas e fenômenos observáveis reais é construída. Uma das maiores questões a esse respeito é se é possível gerar estados emaranhados em diferentes sistemas atômicos em uma cavidade óptica. Isso é possível devido à interação um a um dos átomos. Mas como isso acontece no espaço livre, ainda precisa ser esclarecido. Isso não é nenhuma surpresa, dado que um sistema de cavidade pode ser finamente ajustado para colocar os átomos nos estados quânticos desejados. Embora seja da natureza das coisas que os sistemas de espaço livre sejam muito menos fáceis de controlar. Por um lado, há o problema da frequência induzida pela interação e, não menos importante, o fato de que as emissões aqui ocorrem em todas as direções possíveis e não principalmente na cavidade óptica. A simulação do espaço livre. Então, seria de se esperar que esses fatores mudassem a física do sistema. Mas, surpreendentemente, a equipe de Ray descobriu que a verdade é bem diferente. Para desvendar o pano de fundo, os pesquisadores realizaram uma série de simulações teóricas com um modelo em que cada átomo era considerado um dipolo que absorve e emite tanto os fótons do laser quanto a luz emitida pelos outros átomos. De acordo com os especialistas, isso ainda foi mais desafiador porque o número de estados na cadência aumenta linearmente, enquanto no espaço livre ele pode aumentar exponencialmente com o tamanho do sistema. Por fim, os especialistas forneceram seu modelo para analisar as propriedades de toda a nuvem atômica. O feixe de laser agiu como uma onda suave que impôs um padrão de fase específico aos átomos, controlando assim como eles interagiam entre si. Exatamente como esses fatores influenciam o comportamento do sistema foi, por sua vez, reconstruído com base em várias condições, incluindo diferentes potências de laser e densidades atômicas. De acordo com Ray,
A simulação mostrada que uma chamada próxima de campo médio, que reduz muito a complexidade ao tratar os átomos como magnéticos clássicos, é suficiente para reproduzir a física. No entanto, para garantir resultados consistentes, o modelo foi então validado utilizando abordagens mais complexas. E, finalmente, os cientistas descobriram que, embora o experimento do espaço livre fosse consistente com o modelo de carreira, os dois sistemas se comportavam de forma muito diferente dentro de uma faixa estreita de intensidades de laser e densidades atômicas. Isso ocorre porque assim que a potência do laser aumentou acima de um certo limite, os efeitos coletivos no espaço livre que levaram à superradiância na cavidade óptica desapareciam. Os átomos aparecem menos como um grupo coordenado e mais como radiadores independentes. No entanto, os cientistas sublinham que os seus resultados abrem caminhos completamente novos de pesquisa em física quântica e, mais uma vez, salientam a importância da colaboração entre especialistas experimentais e teóricos. No entanto, o fato de que o mundo da superradiância ainda tem alguns segredos guardados é mostrado pela série de pesquisas conduzidas por Farrokh Maivar, da Universidade de Innsbruck, há alguns meses, publicadas no periódico Physical Review Letters. O teórico físico considerou duas coleções de átomos em uma cabana para explorar como esses dois conjuntos atômicos podem emitir luz simultaneamente. A esse respeito, há basicamente duas possibilidades diferentes. Ou as duas antenas atômicas coletivas se complementam para formar uma única antena supergigante que emite luz ainda mais poderosamente. Ou as redes competem entre si de forma destrutiva, suprimindo na última análise a emissão de luz superradiante. O último ocorre, em particular, quando as duas coleções têm o mesmo número de átomos. Mas Maivar também encontrou casos em que duas antenas gigantes emitem luz que incorpora uma sobreposição de dois tipos e exibe um caráter oscilante. E desta vez também, as teorias teóricas devem ser testadas em experimentos de ciências modernas e os resultados podem ser usados em uma nova geração dos chamados lasers superradiantes no futuro. E agora, você é bem-vindo para clicar no botão de inscrição, deixe a confiança para cima e se inscreva para que nunca mais perca um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.